de hoje é do profeta Joel, cujo tema é o terrível dia do Senhor. Israel e Judá haviam acabado de ser atingidos por uma grande praga de gafanhotos que tinha destruído todas as plantações, causando fome, seca e desespero. Joel mostra isso como resultado do pecado do povo e de sua indiferença em relação a Deus, e também como isso simbolizava a invasão futura do inimigo e também o juízo final. Lá em Apocalipse, no capítulo 9, a gente vê que os versículos 3, 7 e 8 falam assim, a respeito do juízo final. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. E em seu livro, Joel vê elementos do presente, que era a praga dos gafanhotos, do futuro próximo, que era a invasão do inimigo, no caso, a Assíria para o reino do norte, e a Babilônia para o reino do sul. Do futuro distante, como o Pentecoste, que a gente vê no capítulo 2, versos 28 e 29. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E essa profecia foi cumprida lá no livro de Atos, no capítulo 2. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos permaneceram um tempo em Jerusalém, até que, no dia da festa de Pentecostes, que a gente já viu em vídeos anteriores, era a festa da colheita, o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles começaram a falar em línguas diferentes, línguas que eles não conheciam. E quando veio uma multidão para ver o que significava tudo aquilo, Pedro se levantou e explicou: isso que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo se derramou sobre nós. E ele vê também elementos do futuro escatológico, como o juízo final. Todo o capítulo 3 vem contando a batalha que vai acontecer pouquinho antes de Jesus voltar, que a gente conhece como a Batalha do Armagedon. E ela aparece lá em Apocalipse, no capítulo 20. Esse livro, apesar de ser pequenininho, ter só 3 capítulos, é cheio de revelações messiânicas a respeito da primeira vinda de Jesus e escatológicas também, a respeito do tempo do fim. Ele fala, no capítulo 2, versos 30 e 31, a respeito dos sinais que vão acontecer antes da volta de Jesus. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E Jesus falou isso também, lá em Mateus capítulo 24, no verso 29. Ele disse: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E aí ele continua: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Joel também fala sobre a salvação pela graça. Graça é um favor, um benefício, uma bênção que a gente não merece. Isso é graça. No capítulo 2, verso 32, ele fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E Paulo fala essa mesma coisa em Romanos capítulo 10, verso 13. Ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Joel também vê a Jerusalém celestial, capítulo 3, versos 18 a 21. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. E essa visão da Jerusalém celestial está no capítulo 21 de Apocalipse. Dá uma lidinha lá para você ver. O autor, então, foi Joel, filho de Petuel. Ele escreveu o livro em cerca de 830 a.C., em Judá.
Judá, que era o reino do sul, e ainda antes da invasão do reino do norte, de Israel. A invasão foi em 722 a.C., ou seja, 108 anos depois. O nome dele no hebraico é Yoel, e no grego é Yoel. E o tempo de ação vai de 840 até 825 a.C. O verso-chave, que resume a ideia central do livro, está no capítulo 1, verso 15. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. E como a gente pode dividir esse livro? Pode ser em 3 partes. A primeira está no capítulo 1 e mostra a praga dos gafanhotos, simbolizando o dia do Senhor hoje. A segunda divisão está no capítulo 2, até o versículo 27. Mostra a invasão do inimigo e simboliza o dia do Senhor que viria em breve. E a última parte, que começa no versículo 28 do capítulo 2 e vai até o fim do livro, mostra o juízo final, simbolizando o dia do Senhor escatológico, ou seja, que vai vir no fim dos tempos. E como a gente pode ver Jesus aí no nome do Senhor? Olha o que está no capítulo 2, verso 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar Jesus vai ser salvo. Jesus é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que se fez um conosco para nos salvar, para que quando ele ressuscitasse, fizesse com que a gente também pudesse ressuscitar. E lá em Romanos, nos versos 9 e 10, Paulo fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E a gente tem alguma lição aí para nossa vida? Tem sim. Essa desolação que Joel viu na época dele, a gente está vendo também. Não só fora da igreja, mas dentro dela também. A gente está num cenário de devastação, de sequidão, de fome e sede de vida de verdade. Só que Joel apontou o caminho para eles e aponta o caminho para nós também. No capítulo 2, nos versos 12 a 17, ele mostra que o caminho é a nossa humilhação diante de Deus de todo o coração. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Esse é o caminho, não só para quem ainda não anda com Jesus, para nós também. Todos nós estamos vivendo um período de seca espiritual, um período que precisa ser regado pela água do Espírito Santo, pela verdadeira água, a água viva, a água que Jesus prometeu nos dar, se a gente fosse a Ele. Então, esse é o caminho para nós também, nos humilharmos, não ficarmos presos a exterioridades, a aparências, a rasgar a roupa, a fazer cara de triste, cara de choro, cara de luto. Não, a gente tem que ter um coração rasgado, um coração humilde, que reconhece que a gente não é nada, que a gente depende totalmente de Deus para que a gente tenha vida, não só física, mas principalmente a vida espiritual, que é eterna. E se a gente fizer isso, vai acontecer o que o capítulo 2 continua a dizer, a partir do verso 28. O derramamento do Espírito vai vir sobre a nossa vida. Depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. É para todo mundo, para quem socialmente é importante, para quem socialmente não é, para quem é novo, jovem, bebê, ou para quem é velho, idoso, maduro. Todo mundo tem sede, todo mundo tem o mesmo buraco no coração que precisa desesperadamente ser preenchido por Deus. Esse é o caminho. E esse foi o resumo do livro de Joel. Na semana que vem a gente vai ver o livro do profeta Amós, que além de profeta, era vaqueiro. Não perca!